Os personagens clássicos de Resident Evil sempre são o maior trunfo da franquia. Toda vez que um jogo novo é anunciado, a primeira coisa que a gente quer saber é qual é o protagonista da vez. É o Chris de novo? É o Leon, o favorito da maioria? Especialmente a maioria poser que desconhece a franquia e só joga pelo hype, né? Em todo caso, o rosto da capa é o que conquista o público e encanta os fãs. A gente fica triste quando colocam um desconhecido pra protagonizar, né? A gente sempre quer ver os heróis consagrados. Daí alguém teve a maravilhosa ideia de fazer um filme onde juntaria não apenas um, nem dois, nem três, mas praticamente todos os protagonistas de maior peso da franquia inteira, numa única aventura. Putz, que ideia genial! Como é que isso pode dar errado, né? Esse filme é de 2023, então quando eu fui assistir ele esses dias, eu já fui sabendo que ele não performou bem. A maioria do pessoal fala mal desse filme, esculacha, o Croix já disse que o filme é uma bosta, então eu naturalmente me preparei para ver uma tragédia, né? Eu fui com a expectativa no subsolo, eu fui esperando o pior, mas o filme ainda conseguiu ser pior do que eu esperava. Eu fui sabendo que o filme era ruim, mas eu não imaginei que fosse tanto. Meu Jesus amado, já é de longe um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, é nível Mulher Gato. Acho que é pior que Mulher Gato. Lanterna Verde é uma obra-prima comparado com esse filme aqui. Eu acho que a gente deve um pedido de desculpas ao Paul Anderson, porque a gente foi muito duro com ele. Talvez eu tenha sido cruel com você. Eu com a expectativa no subsolo e o filme me entregou no inferno. Vamos lá, eu não sei nem por onde começar a mapear tudo que tem de errado nesse filme. Acho que a gente pode abrir os trabalhos começando pelo elefante na sala. Que porra de design é esse que colocaram na Jill? Não, porque desde o Revelations 1 que a Jill passou a usar o cabelo longo. Ela não tem mais esse corte aqui. Ela mudou, o que é natural e esperado para representar visualmente a progressão de personagem. E além disso, esse filme aqui se passa depois dos eventos do R5. A Jill lá tinha passado anos sendo cobaia. Os experimentos feitos nela, inclusive, levaram a uma descamação da melanina do corpo. Ela ficou pálida, albina, e os pelos do corpo dela foram descoloridos pelos efeitos colaterais. Inclusive existe menção a isso nos arquivos pós-R5, se eu não me engano no Revelations 2, tratando dessa questão da mudança de aparência dela. Ela comenta que a sua aparência se transformou de forma permanente. Tipo, a essa altura, até a buceta dela deveria estar loira agora. O natural esperado é que hoje ela teria um visual mais ou menos assim. Aí o filme me aparece com isso aqui. Que palhaçada é essa, Capcom? Parece que eles mataram a Jill atual e chamaram o Doutor Estranho para ele abrir um portal para o jogo do Nemesis e puxarem a Jill de 98 para dentro do filme. Mano, que coisa patética, que coisa imbecil, que coisa podre. Parece uma falha na Matrix, uma deformidade no espaço-tempo. Todo mundo com visual atual e a Jill parecendo uma viajante do tempo no meio deles. Ficou podre isso aqui. Tipo, eles engavetaram a personagem por mais de uma década. A última aparição cronológica dela tinha sido em 2009. Durante todos esses anos a gente é ansioso para ver como é que ela estaria hoje, depois de todos esses anos, depois de tudo que aconteceu, ver a transformação, ver a evolução da personagem que a gente acompanhou. Tanta expectativa para ver essa evolução, e aí depois de 15 anos, quando finalmente a personagem vai reaparecer, eles fazem uma sacanagem dessa com ela. Véi, só por essa palhaçada que fizeram com a Jill, eu já consideraria esse filme intragável. Mas por incrível que pareça, isso foi só o começo dos problemas. Além de terem cagado no visual básico, eles ainda fizeram ela anã e desnutrida. Quando ela tá perto do Chris e do Leon, parece que ela tá passando fome. E apesar desse biotipo de calango que colocaram nela, eles fazem uma cena em que ela luta com o Leon e ela pega o Leon e arremessa ele no chão como se ele fosse de pano pra ela, sendo que a boneca é metade do tamanho dele. Mas o filme quer que a gente acredite que uma mulher de 50 quilos tem uma agilidade e força absurda pra arregaçar o Leon como se ele fosse uma peteca. Na verdade, a Jill já derrotou o Nemesis, né? Que é muito mais forte e rápido do que qualquer monstro com que o Leon já lutou. Então, pela lore faz sentido. Não há a menor dúvida de que a Jill é mais habilidosa que o Leon. O problema é que a Capcom se recusa a desenhar ela com um biotipo que faça jus a isso. Que é aquela velha problemática que eu já discuti nesse outro vídeo aqui sobre a Lara Croft, onde personagens femininas são mostradas exercendo capacidades físicas que não correspondem ao biotipo visual delas. O mesmo problema que eu falo nesse vídeo, e que eu recomendo você ver quando terminar esse atual aqui. Além de terem cagado na Jill, a Capcom coloca os personagens para aparecerem de forma totalmente jogada,
sem aprofundamento, sem elaboração, não tem um grande momento, um impacto. Sabe, eles nunca estiveram juntos nos jogos, a gente idealizava o encontro deles em fanfics, imaginava fanarts, projetava, sonhava com a reunião deles durante tantos anos. Era pra ser algo épico ver eles juntos. E quando o filme mostra, é a coisa mais broxante que eu já vi na minha vida. Não tem impacto, não tem emoção, não tem peso. Eles aparecem como se fosse só mais uma terça-feira e como se eles fossem vizinhos que estão se vendo todo dia. Não parece um encontro dos Vingadores, parece uma reunião de condomínio isso aqui. Que bagulho caído, um monte de diálogo expositivo, uma breguice do caralho. O Chris sem um pingo de química com a Jill. Nem parece que essa mulher já deu a vida por ele, já se jogou de penhasco por ele, e que ele também já revirou a África atrás dela. Você não sente um pingo de intimidade neles, não tem calorosidade nenhuma. O Chris conta pra ela sobre a morte do Pierce como se estivesse contando que foi comprar pão. Tinha um cara chamado Pierce. Queria que ele assumisse depois de mim. Eu confiava nele e ele em mim. Ele lutava junto comigo, mas aí... ele morreu para me salvar. Temos que estar prontos para morrer, no cumprimento do dever. Faz parte do trabalho. Cadê o peso? Cadê a emoção? Here we go, Pierce. We're getting out of here. Pierce! No, don't do this! Open the door! God damn it! Listen to me! We can still both get out of here! There's still time! What are you doing? No, Pierce! Don't! You can still make it out! God damn it, Pierce! No! Pierce, open the goddamn door! That's an order! No. Pierce! Ele morreu para me salvar. Temos que estar prontos para morrer, no cumprimento do dever. Faz parte do trabalho. Sabe, são uns diálogos escritos com a bunda. Uma coisa insossa, sem sal, sem açúcar, sem vontade de viver. E tão insosso quanto os diálogos é a trilha sonora. A trilha desse filme é inexistente. O filme não tem música, não tem melodia. A trilha sonora que toca é um som vazio. Não passa ritmo, não passa tensão, não passa grandeza, nem medo, nem urgência, nem afeto, nem emoção nenhuma. É basicamente um ruído de fundo só pra dizer que tem uma trilha sonora. E é tão triste, porque a trilha sonora do Degeneração é tão bonita, ela é tão doce, tão tocante. A trilha do Condenação é enérgica, ela deixa você tenso, ela dá um ar de perigo tão envolvente. O Vendetta tem uma música foda pra caralho já na abertura. Aliás, os filmes anteriores têm muitas qualidades. O Degeneração é muito emocional, ele mexe com o lado do trauma, fala de luto. Ele é comovente em vários momentos, eu lembro com tanto carinho do Degeneração. Depois do Condenação tem uma trama política muito bem amarrada, exploração de questões sociológicas, manipulação governamental, guerra civil. Os filmes canônicos de Resident Evil sempre foram bons, eu não entendi o que foi que aconteceu aqui. Eu não sei o que foi que deu errado nesse filme. Nesse Ilha da Morte, eu acho que a única coisa que se salva aqui é aquela cena inicial, a cena primeira quando eles entram ali na prisão. Esse primeiro surto de zumbis na prisão é a única cena boa, porque ela trabalha com o mistério de que as pessoas estão se infectando de forma muito rápida e sem mordida. E aí a gente vê os personagens criando maneiras inventivas para lidar com a situação. A Claire colocando os turistas para dentro de uma cela e orientando para fechar com a mesa, agindo ali como protetora mesmo, mostrando a experiência dela como figura da ONG, da Terra Save. Ela é mais defensora do que combativa, afinal ela é de uma ONG de cuidados, né? Na hora que o caos toma conta, ela tá mais preocupada em cuidar dos civis e criar uma zona de proteção para eles do que ir para cima do perigo e enfrentar. Isso revela muito da construção de personagem. É talvez a única cena com um pouco mais de inventividade nas batalhas, né? Uma das poucas cenas interessantes do filme, porque fora essa cena, as demais sequências de ação são muito fracas. O filme quase não tem coreografia de luta.
O resto dos combates são forçados e eles não têm quase nenhuma criatividade. Parece até que essas primeiras cenas aqui foi outra pessoa que elaborou. Não tem mais nada de engenhoso como tinha no Vendetta ou no Degeneração. As batalhas são muito caídas no resto do filme. O vilão é qualquer nota, é um ex-funcionário da Umbrella que ficou traumatizado e agora acha que o mundo tá perdido. A motivação dele não tem desenvolvimento nenhum, é uma coisa jogada, extremamente superficial. A gente se pergunta de onde ele tirou recurso para fazer o que faz, porque ele aparece com umas coisas ultra tecnológicas que são apenas levemente mencionadas, ter ligação com o Glen Ares do filme anterior, mas a coisa não é desenvolvida. Não tem nenhum flashback para explicar direito de onde é que saiu isso aqui. E outra coisa, por que esse cara só resolveu atacar agora? Onde é que ele estava nos outros grandes eventos da franquia? Ele aparece agora como uma necessidade de roteiro porque precisa de um vilão para esse filme. Aí jogam esse cara, o qual inclusive tem uns diálogos pseudo-filosóficos muito mal escritos, simulando uma discussão existencial que vai só até a página 2. Nós protegemos os inocentes. Duvido. As grandes corporações e executivos corruptos que controlam elas, os que ganham os bônus enormes por manterem toda essa situação, vocês trabalham para eles. São eles que vocês protegem. E os inocentes vão continuar sofrendo, assim como vocês também. Vocês não passam de peças no jogo, imbecis. O que é que você sabe? O que eu sei? Confusão, traição, culpa. Não tem real discussão sobre esses pontos que ele levanta. Mas, sinceramente, até em Cavaleiro do Zodíaco eu acho que eu já vi diálogos melhores que isso aqui. Em breve, todos verão o mundo como eu. Entenderão que não há justiça. E que o bem e o mal não significam nada. É mesmo, é? Depois ele se infecta com um vírus que o filme não explica direito como é que funciona. Só diz que é um tipo de modificação do T-Vírus, é uma forma evoluída do T-Vírus, mas não explica direito como foi que o vilão fez para alcançar essa nova modalidade de infecção. O cara, por algum motivo, é engolido por um tubarão infectado e por que se um tubarão engolir ele, os dois se fundem? Isso também não é explicado. Que maconha mofada foi essa daqui? E por que caralhos essa fusão resultaria num troço desse? Sabe, nada tem justificativa. Não é como os monstros antigos da franquia, que a gente tinha lá no Re 1, no Re 2, em que tudo tinha uma explicação biológica detalhada de por que cada mutação acontecia, como acontecia, de que forma acontecia, como era, por que era e por que não era. Era tudo tão bem explicado. É uma coisa sci-fi elaborada. Aqui não tem nada disso. O cara se funde com um tubarão porque sim, e a fusão deles vira um monstrão porque sim. Da mesma forma que a Rebecca é apresentada no filme como quem criou uma vacina para esse vírus confuso, também não explica como é que a Rebecca fez isso, quais foram as ferramentas e material, nem que métodos ela usou, os quais recursos foram necessários. Eu achei que ia abordar a pesquisa do Daylight ou do Nathaniel Bard, que teve no remake do Nemesis, que lá foram as primeiras vacinas do T-Vírus, né? Eu achei que ia ter um arco da Rebecca procurando, pesquisando, encaixando um componente no outro para gerar essa nova vacina. Achei que ia ter um grande arco dela desenvolvendo isso para remontar tudo até chegar ao resultado dessa nova vacina, mas não. Foi só minha expectativa de fã, otário, que queria ver aprofundamento. Não teve nada disso no filme. O filme só diz que ela criou a vacina e pronto, a gente engula porque sim. Aí junta todos os personagens para uma batalha final extremamente xoxa e caída, em que os personagens não se prepararam, eles não chegaram aqui equipados, eles não montaram um plano de ação, eles não têm ferramentas, não têm estratégia. Eles vão com uma pistolinha básica contra esse monstro colossal, mas que por acaso a cena se passa num galpão cheio de armamento militar ultra avançado. Então aí vira uma chuva de Deus Ex Machina pra todo lado, de pistolinha, de repente tá todo mundo de bazuca, e aí o roteiro só vai spamando mais armas e mais armas, cada vez mais exageradas, porque tá justificado, né, que o local era um depósito de equipamentos militar, então vira carta branca pro roteiro spamar Deus Ex Machina sem parar aqui na cena. É uma lambança. A grande reunião dos heróis da franquia, que nós tanto fantasiamos, foi entregue assim, jogada, sem aprofundamento,
sem nenhum dos personagens ter nenhum grande arco envolvido, nem emocional e nem político, sem nenhum deles ter motivação profunda, sem ninguém ter planejado nada, sem trazer equipamentos próprios, sem nenhum tipo de estratégia coordenada, simplesmente jogado contra um vilão aleatório, qualquer nota, recém-inventado e com todo o confronto narrativamente justificado na base do porquê sim. A gente esperou 30 anos para ver os protagonistas da franquia reunidos e eu saí do filme com a sensação de que eu já vi coisa melhor nos filmes do Paul Anderson.